Minimalismo e autoconhecimento. Será que é possível fazer uma conexão entre esses dois? Esse tema foi sugerido por inscritos e me agradou muito porque une duas coisas que estão muito presentes na minha vida. Eu acredito que mais do que possível fazer uma conexão entre esses dois, eu diria que é fundamental falar de minimalismo com autoconhecimento. Quando a gente está falando de minimalismo, eu sempre gosto de relembrar, a gente está falando de intencionalidade. O valor base do minimalismo é a intencionalidade, vocês não cansaram de me ouvir falando isso. E o que seria intencionalidade? Basicamente, fazer as coisas de propósito, de maneira pensada, de maneira intencional, com intenção de. Então, essa intencionalidade, essa ação proposital, nada mais é do que pensar, avaliar as coisas que a gente está fazendo. E, obviamente, não se limitando somente aos objetos, mas sim aplicando essa intencionalidade em tudo com que a gente se relaciona. Tanto que a gente deixa sair e entrar da nossa vida sendo objetos, quanto comportamentos, condutas, ações. Então, se a intencionalidade consiste em refletir sobre tudo isso, sobre todas as coisas com as quais a gente se relaciona, obviamente que as nossas conclusões elas vão estar diretamente ligadas ao nosso entendimento do que é essencial para a gente, do que é importante para a gente como indivíduo. E isso está totalmente atrelado à capacidade de alguém de encontrar as suas próprias respostas. Tendo dito isso, quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente está falando sobre o ato de se conhecer, que consiste basicamente na autoobservação. Observar-se como se você estivesse fora de você. É fazer o exercício de olhar para os nossos pensamentos, para as nossas ações, para as nossas emoções, com a intenção de descobrir, de entender e principalmente de formar ideias mais claras sobre o que se passa em todos esses processos. O autoconhecimento é fruto de um processo de autoobservação e análise desses dados coletados na autoobservação. Esse é um processo que permite a gente criar ideias mais claras sobre nós mesmos. E essa autoobservação só traz frutos para o autoconhecimento quando ela é feita de maneira intencional, proposital, pensada. Ou seja, tanto no minimalismo quanto no autoconhecimento, é preciso agir intencionalmente. É preciso ter essa intenção, esse propósito. Você tem que estar inclinado a fazer isso. Quando a gente não está se observando de fora, a gente está simplesmente sendo, existindo. Então, a partir do momento em que você entra nesse processo de observação, é você se descolando, tentando se descolar da parte simplesmente de ser para analisar, né? Para olhar de fora. Até aí, beleza. A gente já entendeu que a intencionalidade é um aspecto fundamental para as duas coisas, para o minimalismo e para o autoconhecimento. E por que eu digo que o autoconhecimento é fundamental para a aplicação do minimalismo como estilo de vida? Como eu falo sempre aqui, e eu gosto de deixar isso bem claro, para mim o minimalismo é uma experiência livre de intencionalidade. Porque a partir desse valor base que você tira todas as demais conclusões que também são consequência do minimalismo, como consumir de maneira mais consciente, como entender o que é essencial para você e priorizar essas coisas, tudo isso vem diretamente desse processo de intencionalidade. Então, eu acredito que se a gente se vira para essa base, para esse cerne, a gente está muito bem inserido nessa lógica de pensamento minimalista, sabe? E tendo isso em vista, eu acho interessante, eu mesmo faço isso, que é se inspirar nos exemplos de criadores de conteúdo, né, de escritores e de outras pessoas que falam sobre o minimalismo assim como eu. Inclusive, só queria abrir um parênteses aqui para dizer que, falando de canais no YouTube, eu queria deixar a indicação de um canal aqui que é muito bom, que é o Minimalista Produtivo do Gabi Antunes. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição. É um canal que tem um conteúdo muito responsável, sabe, de qualidade, um canal que eu gostei muito e já tem meses já que eu conheço e troco ideia com o Gabi, um cara que também produz muito conteúdo muito bom lá no Instagram e eu queria que vocês dessem uma olhada no canal dele, tá o link na descrição e comenta lá, vim pelo Vida Simples Júnior Cuiava, você não vai se arrepender, se você gosta do meu conteúdo, provavelmente você vai gostar do canal do Gabi Minimalista Produtivo, tá bom?
Fecha parênteses. Então, voltando ao que eu estava falando, é interessante a gente acompanhar, assim, algumas pessoas que falam sobre isso, assim como eu, né? Eu acompanho e nesse meu processo do minimalismo, eu consigo me inspirar muito, trazer ideias para mim que funcionam muito bem. Eu só gosto sempre de alertar que tem um problema que é você pegar as ideias, pegar as medidas que uma outra pessoa aplica na vida dela para você. Então, eu estava falando sobre intencionalidade, né? Sobre como a intencionalidade é um valor cerne, um valor muito importante para o minimalismo. Quando a gente aplica ações dos outros sem fazer essa adaptação que a vida, o cotidiano da gente precisa, muitas vezes isso se torna como se fosse um Frankenstein, né? Uma coisa que não se adequa totalmente à sua vida. E é nesse tipo de comportamento que os estereótipos ganham muita força. O tipo de roupas, o tipo de aparência, o tipo de casa, os objetivos de vida. E para mim, quando a gente coloca o minimalismo dentro dessa caixinha, a gente não está fazendo. O minimalismo de caixinha não é minimalismo. Porque, como eu falei, a intencionalidade, que é você agir com um propósito analiticamente sobre o que você faz na tua vida, é exatamente o oposto de adotar uma prática de caixinha, uma prática que vem empacotada. E isso pode acontecer e acontece muito nessas influências que eu falei. Então, por isso que eu sempre falo tanto, intencionalidade, porque é legal se inspirar nos outros, a gente pega muita coisa que nos livros, nos conteúdos, vou adotar isso para mim e vou testar, mas sempre com muita intencionalidade para não adotar coisas dos outros. É como muita gente aí fala, não é sobre regras, é sobre agir de maneira intencional, de maneira pensada. Porque é exatamente isso que vai fazer você tirar suas conclusões sobre como você se relaciona com tudo que rola na tua vida. Todo esse processo é o que vai fazer você entender por que você toma as atitudes que você toma, buscar entender quais são os mecanismos que te fazem, por exemplo, você querer comprar determinada coisa, ter uma determinada aparência, formar os seus objetivos, quais são esses mecanismos que formam essas ideias dentro de você. Quando alguém adota esse minimalismo de caixa, que não é o minimalismo, é só uma representação falsa, geralmente a pessoa cansa, aquilo fica cansativo para ela. Os benefícios não são reais. Então, quando alguém fala assim, como que eu vou adotar o minimalismo na minha vida se eu não consigo? Aqui nessa realidade não tem como ter uma casa branca, não tem como usar só determinada roupa, mas realmente não tem, não é para ter, não tem nada a ver com, né? Você vê que é um processo que faz parte de uma imagem congelada que talvez se relacione muito ao minimalismo como arquitetura, ou mesmo com essa aparência, o minimalismo visual, né? E intencionalidade é o oposto disso, é o oposto de adotar essas caixinhas. Você entende? Essa concepção desse minimalismo caixa impede as pessoas de pelo menos entenderem o que a gente está falando, sobre o que a gente está lidando. Então, contextualizando tudo isso, para voltar na pergunta, por que o autoconhecimento é importante, é fundamental no minimalismo? Porque só com o autoconhecimento que a gente entende nossos valores reais, nossos valores mais internos mesmo. Só assim a gente vai entender por quais motivos a gente cresceu com determinados objetivos na nossa vida. Por que a gente acha que determinadas coisas são boas e determinadas coisas são ruins? Será que é isso mesmo que eu quero? Quem sou eu de verdade? Quais são as coisas mais valiosas para mim? O dinheiro, a acumulação, os objetos ou paz, tranquilidade, relações interpessoais, experiências? No processo de autoconhecimento, tudo pode ser questionado. Isso é chamado de intencionalidade. Somente nesse processo de autoconhecimento é que a gente consegue entender o que realmente importa pra gente e poder tentar diariamente criar meios de nos direcionar para esse nosso norte essencial. Então, fechando esse laço, né? Por que o minimalismo precisa do autoconhecimento? Por que o autoconhecimento é fundamental para o minimalismo? Porque com o autoconhecimento a gente intencionalmente olha para a gente mesmo para encontrar os nossos valores mais básicos, os nossos valores mais internos. E é exatamente isso que vai trazer as respostas para onde que a gente vai. E o minimalismo é para isso, para que a gente intencionalmente olhe para a nossa vida
E saiba o que fica, o que sai, sendo objetos ou não. Saiba para onde a gente vai, saiba e descubra o que é essencial para a gente colocar nossa bússola rumada para esse norte e ir em frente, saber tudo o que não faz parte desse nosso norte essencial. E o autoconhecimento é a melhor ferramenta para entender qual é o nosso essencial. Tá bom, beleza, Júnior, mas como que eu faço essa parada de autoconhecimento? Como é que funciona isso aí? Como que eu posso na prática fazer? Eu preciso virar um monge? Eu preciso ir pro monte? Sim, para você colocar o autoconhecimento na sua vida, tem que rapar a cabeça, comprar uma túnica laranja e ir pro mosteiro. Tô zoando. Ao contrário do que se pensa, autoconhecimento não é só para pessoas zens. Autoconhecimento não é uma coisa de elite. Autoconhecimento deve ser para todo mundo, é uma coisa que deve ser estimulada. Para se autoconhecer, a meditação é sim uma ferramenta poderosíssima, mas você que não está muito familiarizado com meditação, por exemplo, não precisa se ater a isso. Tem outras diversas ferramentas para que você estimule autoconhecimento em você. Se você está frustrada ou frustrado com alguma coisa, senta para escrever, por exemplo, para deixar mais claro aquele sentimento, para procurar as palavras mais adequadas para definir aquilo que você está sentindo. Esse processo de escrever te estimula a deixar as coisas mais claras, a trazer mais luz a sentimentos e a processos mentais confusos. E você também não precisa escrever, você também pode parar e fazer isso mentalmente. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre comunicação minimalista, onde eu falo sobre como a gente pode ter mais clareza, mais precisão na nossa fala, o que automaticamente também influencia no nosso pensamento, nos nossos mecanismos de pensamento e de definição dessas nossas emoções e de tudo que está acontecendo com a gente. O vídeo tá no card no cantinho ali. Acho que é nesse canto aqui, no canto ali, sabe, né? Pega o izinho, clica lá, depois de terminar esse vídeo você pode assistir. Então, como eu falei, quando a gente se observa, a gente está tentando não ficar nesse turbilhão das emoções ali e sair um pouco para fora daquilo e olhar aquilo com outros olhos. É algo que é um exercício, que tem que ser treinado, que tem que ser estimulado para que a gente vá cada vez mais tendo facilidade naquilo. De qualquer forma, para mim, para minha personalidade, escrever é sempre a melhor maneira. Qual foi a última vez que você parou 10 minutos para se autoavaliar? Tipo assim, o que eu tô fazendo de certo, o que eu tô fazendo de errado na minha vida? No que eu preciso melhorar e o que eu preciso reconhecer que eu tô indo bem para me parabenizar? Até teve um comentário num vídeo que eu fiz, que é sobre intencionalidade, também vou deixar no card, que eu falei que eu parava periodicamente para sentar e escrever o que eu estava fazendo, analisar essa minha trajetória num certo período de tempo, geralmente mensalmente. E o cara comentou assim, o Júnior deve ser muito ocupado, dar tempo de anotar tudo. Imagina um grande empresário, quando você casar e ter uns 2 filhos, quero ver você manter tudo anotadinho. As outras pessoas têm as rotinas delas, até mesmo os filhos e a esposa. Eu acredito que se você não tem 10 minutos por mês, 1 hora que seja por mês, para olhar para você, alguma coisa tá muito errada. Porque a gente sempre arruma tempo para fazer coisas inúteis, digamos assim, para ficar no feed do Instagram, por exemplo, para ficar vendo meme. E se a gente não consegue 1 hora no mês para se observar, tem alguma coisa muito errada. Então é o que a galera sempre fala, né? Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. É fácil arrumar uma desculpa. Difícil é se comprometer a fazer uma coisa que vai ser boa para você, que não é tão fácil, mas que vai trazer muitos bons resultados. Eu acho interessante a gente ter isso muito claro em mente. O autoconhecimento não é um luxo. É uma coisa que todas as pessoas podem, todas as pessoas têm acesso a isso. Você já tem todas as ferramentas para isso, está tudo dentro da sua mente. É óbvio que isso aqui tudo isso que eu estou falando não substitui a ajuda profissional. Quem precisa de ajuda profissional para entender que está com a mente caótica, procure ajuda profissional. Isso aqui é uma ferramenta para pessoas que querem melhorar a visão que tem de si mesmo e clarear. Nunca dispenso que isso é melhor do que a ajuda profissional, tá bom? Mas é o que eu falei, é fácil? Não é fácil. O processo de autoconhecimento é muito difícil. É muito mais fácil ficar vendo meme no Instagram. Não que eu não veja meme, hein? Os memes são um patrimônio aí da cultura brasileira, foram os memes que estão aí
dando força pra gente atravessar, deram força pra gente atravessar esse ano tão difícil de 2020, eu também sou um ser humano que vê memes, tá bom? Mas se a gente tem tempo pra ver meme quase todo dia, a gente também consegue tempo pra sentar e se observar, sentar e analisar o que a gente tá fazendo com a nossa vida. De repente, com esse costume, a gente consegue ter mais claro pra gente, cada vez mais, o que é essencial, o que realmente importa pra gente. Quando a gente entende o que tem valor pra gente, fica muito mais fácil identificar o que é supérfluo e evitar essas coisas, se livrar disso. Tendo claro o que te faz bem, o que você busca, é muito mais fácil dizer não para o que te faz mal. Não é que a vida vai ser perfeita, muito, muito longe disso. Esse processo é constante e ele é vitalício, mas certamente a gente vai ser um ser humano melhor a cada dia que passa. Entendendo mais sobre nós mesmos, a gente consegue entregar ao mundo mais facilmente aquilo que a gente tem de melhor. Se alguma parte desse vídeo falou com você, não se esquece de comentar e deixar aquele like apoiando o seu criador de conteúdo favorito, que sou eu, claro. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!